só é o grupo e o fundo preferido, como foi o único que realmente fez a proposta. Então, quando eu falo sobre 30 bi totalmente rastreáveis, a gente está falando de um grupo que realmente tem grana. Então, a discussão ela passa de uma fraude como foi a 777. Hoje, o Vasco está mais próximo do que nunca de assinar o memorando de entendimento entre o Cruz Maltino e o Marcos Faria Lamáquia, o fundo investidor que quer comprar o Vasco. Por que eu digo isso? Porque o negócio está acelerado. O contrato está praticamente feito. Na próxima semana, na terça-feira, deve ter uma reunião, inclusive, com o Vasco e o fundo do Marcos Varela Máquia em São Paulo para ajustar os últimos detalhes contratuais. E ainda essa semana, ou no mais tardar na próxima, a tendência é que esse memorando de entendimento seja assinado. Quais são os próximos passos, Pedrosa? A partir do momento que o memorando de entendimento vai ser assinado, o Vasco vai apresentar à Assembleia, ao Conselho, dar publicidade aos sócios, aos conselheiros, para que aí sim seja aprovado nesse Conselho e o trâmite da venda aconteça. Porém, apesar disso, hoje há um racha dentro do Vasco, principalmente dentro da Sempre Vasco, que é o grupo liderado pelo Pedrinho, que é o grupo que disputa as eleições do Vasco já há muito tempo, desde 2014, que é o grupo que em algum momento foi do Júlio Brandt e que tem pares hoje dentro da diretoria com a eleição do Pedrinho e depois principalmente que o Pedrinho assumiu o Vasco. Vou ler aqui os tópicos que eu separei para que eu possa ser assertivo em relação a isso. O problema ele começa quando tem um incômodo de parte do grupo por conta de uma comissão de investigação em relação à venda do Vasco para 777. Essa comissão de investigação, que todo vascaíno deve ter ciência, ela é uma investigação para poder apurar tudo o que aconteceu no momento em que o Vasco foi vendido para 777. É uma movimentação em que você tem um escritório à parte, que não é do Vasco, e que o Pedrinho deu total autonomia para esse escritório vasculhar e rever tudo o que foi feito na venda do Vasco no contrato com a 777. Entre os nomes investigados, há alguns ex-componentes desse grupo, da Sempre Vasco, e há alguns ainda componentes desse grupo da Sempre Vasco também, que estão envolvidos nesse sentido. Então, essa investigação do que aconteceu na venda da 777, da venda do Vasco para 777, em que alguns componentes desse grupo estiveram envolvidos de alguma maneira e que o Pedrinho resolveu dar total apoio para a investigação desse escritório sem se meter, incomodou alguns componentes. Até então, era o início da crise. O Vasco da Gama, além da proposta recebida do Marcos Varela Máquia, desse grupo, desse fundo de investidor, teve vários outros interessados na compra da SAF do Vasco. Um deles chegou a assinar a NDA, chegou a trocar documentos para poder saber do Vasco e tudo mais. E é um grupo brasileiro, porém nunca fez proposta. Assinou NDA, assinou alguns documentos. O que é o NDA? É aquele documento que as empresas fazem para poder entender o panorama financeiro do Vasco. Esse grupo nunca formalizou a proposta. O único grupo que, de fato, formalizou a proposta desde dezembro para o Vasco da Gama é o grupo do Marcos Faria Lamáquia. Então, o grupo do Marcos Faria Lamáquia, se você for pegar todo esse tempo em que se fala em venda de SAF, foi o único que chegou e falou: eu vou comprar. A proposta está feita. O documento está aqui. Eu vou comprar. E esse grupo, óbvio, além de você estar falando de um grupo que tem 30 bilhões de reais rastreáveis, e o que eu quero dizer com isso? Você não vai achar empresa fantasma, você não vai achar falta de credibilidade. Para quem não sabe, o Marcos Faria Lamáquia é filho do Zé Lamáquia,
que é o dono da Crefisa, e também da herdeiro da Júnia, que é uma filha de um banqueiro, Aloysio, que foi o responsável, inclusive, por vender o Banco Real, Real ABN, ou seja, a gente está falando de muita grana. É um grupo consolidado aqui dentro do Brasil, é um grupo que tem dinheiro, e não só que tem dinheiro, mas em toda a conversa com o Vasco, em todas as conversas com o Pedrinho, sempre se mostrou respeitoso, não só com o clube, e querendo resolver a vida do Vasco. Querendo resolver a dívida do Vasco. Querendo resolver essa tristeza que o vascaíno vem vivendo nos últimos anos. Galera, se vocês estão gostando, assista até o final. Vou deixar também a minha opinião e o Pedrosa também, beleza? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários, ok? O Pedrinho não só prefere o Marcos Varela Maca por tudo isso que eu disse, mas é um cara que está fazendo de tudo para poder fazer a venda do Vasco. Se alguém ainda tinha alguma dúvida em relação ao Pedrinho querer vender o Vasco, desculpa. É uma completa viagem se vocês acham que o Pedrinho não quer vender o Vasco. Muito pelo contrário. Esse não só é o grupo e o fundo preferido, como foi o único que realmente fez a proposta. Então, quando eu falo sobre 30 bi totalmente rastreáveis, a gente está falando de um grupo que realmente tem grana. Então, a discussão ela passa de uma fraude como foi a 777 e tudo isso, gente, está sendo feito com escritórios terceirizados, que são escritórios que não têm opinião, que são isentos, para poder ter segurança jurídica. E aí, dentro desse grupo da Sempre Vasco, você tem um racha. Primeiro, com a questão da comissão, da investigação da 777, e depois com uma parte desse grupo querendo um fundo que não fez proposta. Enquanto o Pedrinho, que é o Marcos Varela Maca, que é esse grupo que já fez a proposta. Tá bom? Todas essas conversas que aconteceram com o grupo do Marcos Varela Maca foram dadas também as transparências necessárias para esse grupo. A maioria das coisas que aconteciam nas conversas eram faladas por ali. E aí, eu fui a São Paulo na semana passada e eu fui gravar um conteúdo lá da Casa TV. E vocês sabem que eu já liguei, inclusive, para o José Lamáquia, lá em dezembro, quando eu dei a exclusiva, para poder perguntar sobre o filho, para poder perguntar se o interesse realmente era real. E eu lembro até hoje, eu lembro como se fosse ontem, inclusive. Foi no meu Natal. Eu larguei o meu Natal com a minha família para ligar para o Zé Lamáquia, para confirmar a informação, para ouvir o lado deles, e a gente confirmou a informação. Eu apuro também com as fontes ligadas ao grupo do fundo do Marcos Varela Maca. E o que eu tenho ouvido há muitos meses ainda não chegava a ser algo concreto em relação ao contrato. Ainda estava sendo formalizado, o papo era o mesmo dos dois lados. Estamos discutindo detalhes. O fato é o seguinte, gente. Como eu fui a São Paulo na semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com algumas fontes, de conversar com algumas pessoas. E a situação é a seguinte. Hoje, o primeiro pote da compra vai ser direcionado para o futebol. Você vai ter um valor e esse valor vai ser para comprar o futebol. 90%. O segundo pote é um valor para pagar o fluxo. O que é o fluxo? Digamos que hoje o fluxo do Vasco anual é de 700 milhões de reais. Sendo que o faturamento do Vasco é de 300, 400. O que está faltando desse fluxo vai ser do bolso deles. Pelos próximos anos. Vai ser do Marcos Varela Maca e do seu fundo. Ele assume o fluxo. Esse é o pote 2. E quando você assume o fluxo de um clube como o Vasco da Gama, você já vai ter um gasto enorme. Porque o Vasco hoje, para qualquer pessoa que quiser ver o balanço do Vasco da Gama, não é sustentável pelas próprias pernas. Até o fim de 2027, o Vasco tem que pagar cerca de 500 milhões de reais em dívida. E a gente está falando isso por quê?
porque o Vasco hoje está em RJ, então você não tem penhora. Você não tem o fluxo de caixa comprometido. Você só consegue ter um fluxo de caixa decente quando você tem dinheiro novo entrando. E a proposta está clara que tem o dinheiro, que é o pote 1, para comprar o futebol, tem o dinheiro, que é o pote 2, para poder assumir o fluxo, e ainda vou além. Tem mais 2 potes. Um pote é para reformar o CT do Vasco e ouvir da fonte que eu falei aqui o seguinte: a ideia do fundo é fazer o CT mais moderno da América do Sul, que vai custar entre 100 a 120 milhões de reais. O Vasco, inclusive, já contratou um arquiteto que fez o CT do Red Bull Bragantino para poder olhar o CT Moacir Barbosa e reformar o CT Moacir Barbosa. Hoje eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive, na quinta-feira eu fui no CT e já é outra cara. Já é algo bom. Já é algo que, se você for colocar na média do futebol brasileiro, dá para falar assim, bem, o Vasco tem um CT. Mas o que eles querem fazer não é isso. O que o Marcos Faria Lamáquia quer é fazer o CT mais moderno da América do Sul. Então, esse é o terceiro pote. Recapitulando. Pote 1, dinheiro para o futebol. Pote 2, assumir o fluxo. Pote 3, CT. Pote 4, Importante. assumir a dívida. E aí a gente fala sobre uma dívida hoje de 1,3 bilhão. Que deve cair para 700, 800 milhões. Porque você está negociando essa dívida, renegociando. E o grande problema do Vasco hoje é a dívida. O grande problema do fluxo de caixa do Vasco hoje é a dívida. Tem então torcida. você está falando que a proposta, Pedrosa, gigante a torcida. é futebol, dinheiro no futebol, assumir o fluxo, prometer um CT e também assumir a dívida. Só aí a gente está falando de cerca de 2 bilhões a 2 bilhões e meio de reais nessa negociação. Agora, a melhor notícia que eu apurando e ouvindo das fontes que conversei, que o torcedor do Vasco, para mim, ele tem que comemorar. Dinheiro do futebol é dinheiro reciclado para o futebol. Digamos que o Marcos Varela Máquia já tivesse no Vasco quando o Ryan foi vendido. A gente conseguiu aqui 100 milhões de reais com o Ryan. Esses 100 milhões de reais voltam para o futebol. Esses 100 milhões de reais vão ser investidos no futebol. A dívida é a parte. O fluxo é a parte. Se o Ryan foi vendido por 100, os 100 vão ser reinvestidos no futebol. Isso está em contrato. Isso não é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça. Isso está em contrato. Isso é uma informação. Tá? Então a gente está falando aqui de um comprador em potencial que é um cara que quer mudar a realidade do Vasco. Compreende? Então, esses são os fatos até aqui. Problemas. Eles querem autonomia total. Eles não querem entrar no Vasco para poder brigar com a política. Eles não querem entrar no Vasco para poder ficar sendo refém. Eles querem comprar os 90% e não tem interferência de ninguém. Autonomia total. Autonomia total. Para quando entrar no clube, contratar, demitir, reorganizar. Pedro, você está falando então que vai ter uma limpa. Não, não é isso. O Vasco vai ter uma transição, pelo que eu ouvi. Uma transição de fato. Muito. Mas eles querem ter autonomia total. E quando falo sobre autonomia, venho para outra informação da crise e do racha. O grupo do Marcos Varela Máquia, do fundo de investidor, vai ter poder de veto na cadeira no conselho que o Vasco indicar. Essa é uma discussão que é um dos últimos detalhes. Então, eu vou dar um exemplo qualquer aqui.
Digamos que o conselho da SAF tenha 5 cadeiras. Serão 4 componentes escolhidos pelo grupo de investimentos, pelo Marcos Varela Máquia, e um dos componentes para representar os 10% será o representante do Vasco. Nas negociações, o Vasco conseguiu utilizar desse termo em que você vai ter um representante, mas o grupo do Marcos Varela Máquia vai ter a oportunidade de vetar. Ó, o Vasco indicou fulano. Não, fulano, pra mim, não funciona. Por quê? Porque eles querem se proteger da política. Não quer dizer que o Vasco não vai ter um representante. Vai ter. Mas o grupo vai ter poder de veto. Então, quando você olha para esse sentido, eu acho que é uma situação que, de fato, está sendo discutida e bastante dentro do grupo. É um ponto, sim, de racha. A apuração que eu tenho é que o Pedrinho está enojado com a política. O Pedrinho não quer vir ser presidente de novo. Não quer. Não quer. Se o grupo do Marcos Varela Máquia fizer uma exigência para que a venda aconteça, o Pedrinho viria no sacrifício. Então vamos fazer uma pergunta aí pra galera. O que vocês estão achando do Pedrinho? Acho que de 2013 pra cá seria o melhor presidente que o Vasco já teve? Eu acredito que, na minha opinião, eu acredito que sim. E você acha que ele deveria se candidatar novamente? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber a opinião de cada um. Mas o Pedrinho não quer se candidatar. Eu acho que deveria. Grupo, que tá rachando a situação, pelo que eu ouvi, é um grupo que tem alegado que o contrato não é bom, é um grupo que está preocupado com essa questão da cadeira e é um grupo que tem quer arrastar essas negociações para depois da eleição. Enquanto o Pedrinho e o Marcos Varela Máquia querem acelerar para que a venda seja feita. Entendi. Em uma das conversas que eu tive com fontes ligadas ao grupo, uma das coisas que foram flexibilizadas e que com a 777 não tinha era o licenciamento da marca Vasco. Ou seja, a associação vai poder novamente licenciar o uso da marca Vasco. Com todo mundo que eu conversei, o ponto sempre foi de muito respeito, respeitar a história do Vasco, nunca mudar a marca Vasco, dar visibilidade para os conselheiros, para os sócios, grupo com o Marcos disposto a conversar com conselheiros, a trocar ideias, a mostrar a transparência necessária. E ainda tem um outro ponto. A tendência é que você tenha um aumento de todos os valores de contratos, como aluguel de estádio, royalties e um monte de coisa que o contrato da 777 é vergonhoso. É vergonhoso nesse sentido. Muito. Então, há um medo, mesmo que pequeno, porque o Marcos Varela Máquia está decidido, mas há um medo do Pedrinho e dos seus pares, de gente que está com ele de fato, desse cara encher o saco. E sair da negociação, porque a política tá atrapalhando de novo. Muitas pessoas, ó. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Trazer outro ponto aqui, que no meio dessa conversa também é importante. A situação lá do patrocínio, ela foi de fato uma situação em que teve uma discussão acalorada entre diretor de SAF, entre CEO Carlos Amodeu e o grupo do Pedrinho. E quando eu digo isso, a SAF em si, Amodeu, entre outros, defendiam o aceite por parte da Sporting Bet, por considerar os valores ideais, digamos assim. O valor ele começa entre 25 e 30 e ele sobe para 60
de acordo com metas. E ele é um contrato que, de forma geral, ele seria melhor do que o da Betfair. Mas ainda não o ideal com que o Vasco orçou. E o ponto é que acabou sendo pacífico. Se a gente vai ter um investidor, a gente não precisa aceitar um patrocínio baixo em ano de Copa do Mundo. Boa. Então, Tem isso. essa discussão aconteceu. E também foi outro ponto de rachar em relação a isso. Então vamos lá. Para eu poder conseguir resumir o raciocínio. Hoje é uma situação clara. O Pedrinho quer dar sequência na venda do Vasco, por acreditar no projeto, por tudo aquilo que eu trouxe aqui, em relação ao contrato, ao que o Vasco vai se tornar, enquanto o outro grupo quer arrastar essa venda, questionando, trazendo pontos, questionando credibilidade, questionando o contrato. E o Pedrinho não quer ser mais candidato à presidência do Vasco, justamente porque ele está cansado da política do Vasco. Então, muito hoje, exaustiva. o que eu posso trazer para vocês em si, né? é o seguinte: tá mais próximo do que nunca. Essa próxima semana, esses próximos 15 dias vão ser decisivos. O Pedrinho vai fazer de tudo para seguir com a venda, porque ele quer a venda. Ele quer a venda. Enquanto vai começar uma guerra. Vai começar uma guerra política dentro do Vasco para que essa venda talvez não aconteça. Agora, a partir de tudo que eu falei aqui, jornalisticamente, e trazendo todos os pontos necessários, eu acho que eu me fiz claro. Vocês conseguiram entender a linha de raciocínio. Vocês estão cientes e bem embasados com tudo que eu falei. Pode falar no chat aí, porque aí a partir disso eu vou dar a minha opinião. Não só como jornalista, por estar vivendo tudo isso, mas também como torcedor do Vasco. Minha opinião, tá? Ó. Com tudo que eu ouvi, com tudo que eu tive acesso. E quando eu falo isso, gente, não é que eu ouvi de boca, não. Eu tive acesso. Eu vi. Tanto de um lado quanto do outro. Eu vi tudo. E vi muita coisa. Sinceramente, cara. Se o Vasco deixar passar essa oportunidade de conseguir um grupo sério, um grupo que tem dinheiro de fato, um grupo que vai pensar em prol do Vasco, que vai pensar em estrutura, que vai pensar em futebol, que vai reorganizar as contas. E aí vocês têm que partir de um princípio de um presidente que largou tudo o que ele tinha, que assumiu uma pica, desculpa a palavra, quer tirar o Vasco das mãos da 777, porque o Vasco ia acabar. O Vasco ia acabar. O fundo do poço era ali. E o Pedrinho vai lá, faz um trabalho de recuperação, organiza as contas da maneira que dá, forma um time minimamente competitivo, que é o que o time do Vasco tem hoje, melhora a CT. Vasco hoje é um clube que tem a Nike, que está sendo o melhor olhado no mercado. Inclusive o departamento comercial do Vasco, parabéns ao departamento comercial do Vasco, que tem melhorado cada vez mais. O Pedrinho confia no investidor, se protege contratualmente e talvez seja atrapalhado pela política do clube. É uma política cansativa. Eu cubro o Vasco há 10 anos, cara. Eu sou vascaíno há quase 32. Dia 1º eu faço 32. Eu cubro o Vasco há 10 anos. Eu realmente não quero acreditar que o Vasco vai perder essa oportunidade por conta, mais uma vez, da política nefasta que esse clube tem. É a minha visão. De verdade. Aí vai ter... Você sabe como é que funciona, né? O grupo X me falando que eu sou isso, o grupo Y falando que eu sou aquilo, o grupo A falando que eu sou isso. Gente, eu não preciso de nada. Nada do Vasco. Só que o Vasco vença, que é o que eu mais quero na vida. Hoje eu tenho minha vida completamente estabilizada, financeiramente. Sou um cara
graças a Deus, muito bem posicionado na minha posição, na minha profissão. Assim, tudo que eu queria era não estar trazendo isso pra vocês, cara. De verdade. Queria muito estar falando só da vitória do Vasco hoje. Vou entrar agora numa Copa do Mundo, que vai ser o período que eu vou mais trabalhar na minha vida. Eu vou trabalhar papo de 50 dias seguidos. Então, o que eu posso deixar claro pra vocês, e a minha história, ela por si só, ela fala... Copa do Mundo. Do fundo do meu coração, cara. Tudo que eu trouxe pra vocês aqui tem muito jornalismo. E agora, no final, tem um pouco da opinião do torcedor mesmo, cara. De um cara que tá cansado de ver o Vasco sucateado por um mísero grupo de pessoas. E que acabam prejudicando 15, 20 milhões de tantas outras, que é a torcida do Vasco. Então a guerra vai começar, mas é muito importante que o torcedor tenha ciência do que vai começar. E que o torcedor tenha ciência das coisas que estão sendo colocadas. Eu vou correr muito para trazer ainda mais informações sobre os detalhes do contrato, sobre mais coisas. Eu já pude trazer aqui muitos detalhes, mas eu acho que o torcedor tem que estar cada vez mais vigilante e sabendo o que acontece. Falei tudo que eu tinha para falar. E quando o Gui Busto falou aqui, Pedrosa, em porcentagem, qual a chance da venda? Irmão, a chance é muito alta. Eu não vou botar porcentagem aqui. A chance é muito alta, porque o Pedrinho já falou que vai andar com a venda. Ele vai andar com a venda. É fato. Só que agora a gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos passos em relação à política. O que eu posso dizer para vocês é isso. A informação que eu tenho é essa. Terça-feira tem reunião. É bem possível que esse contrato, memorando de entendimento, seja assinado nessa semana ou no mais tardar na próxima, a não ser que aconteça uma catástrofe. A não ser que aconteça uma catástrofe. Porque as duas partes querem muito. Tanto o grupo do Marcos Faria Lamac quanto o Vasco, na figura do Pedrinho. Então, é isso que eu posso trazer para vocês. O Pedro Borges aqui está falando: Pedrosa, você acha que a venda da SAF é essencial? Não é que é essencial. É a única saída do Vasco. A única saída do Vasco é ser vendido. Porque senão O que vocês acham? Nos próximos 10, 15, 20 anos, talvez numa questão de austeridade, trabalhando de forma correta, como É a o Pedrinho única tá saída? tentando fazer. Mas esse processo é muito mais acelerado quando você tem o investidor. E um investidor que, obviamente, quer que o Vasco volte a ser uma potência. Tá claro, né? Então, pelos dados trazidos. É isso. É isso que eu posso trazer para vocês. E espero que eu tenha sido muito, muito claro, muito sucinto e transparente em tudo que eu trouxe aqui. Oi. Cuidado com as narrativas. Cuidado com gente abutre. Cuidado com um monte de coisa. Só saiba que... Galera, é o seguinte, na minha opinião, atualmente, como o Vasco está, com todas essas dívidas, 1 bilhão, nossa, já faz muito tempo também que a gente não ganha título. A princípio, quando falaram em venda para 777, não fui a favor, não gostei tipo, eles ter 70%, né, na época, e a torcida não ter tanta voz assim. Mas depois que a gente descobriu, é porque, primeiro, eu pesquisei os clubes que a 777 tinha, né? E eles não competiam. Eu já batia na tecla, ó. Não é bom. Isso não é bom. Mas aconteceu e a gente viu o que aconteceu. Dessa vez eu tô esperançoso. Eu acredito que uma das saídas. Não acho que é a única saída. Até porque eu preferia que os torcedores tivessem influência. Mas já faz muito tempo que o Vasco está na mão de alguns sanguessugas que só estão querendo lucrar e o clube está, infelizmente, lutando para não cair. Então eu acredito que é uma boa. O Caba, se realmente ele for fazer isso aí, que está no contrato, então eu acredito que deveria sim vender o mais rápido possível para que a gente volte a competir como antes.
Tudo que eu trouxe aqui é como jornalista e o que eu comentei é muito como torcedor do meu coração, cara. Não dá mais, mano. Que saco de gente vaidosa. Que saco de gente ruim. Que saco de gente que continua querendo mamar no Vasco. Tem muita gente boa no Vasco. Tem muita gente competente. Tem muita gente profissional. Eu espero que nada disso que aconteça daqui pra frente possa contaminar e que muito nunca se pese para que o Marcos desista. Porque o Vasco vai estar deixando passar o trem da vida dele nesse momento. Pela realidade do clube. Tá? Então é isso, galera. Um dos motivos pro Pedrinho, inclusive, querer tanto e logo essa venda não é só para colocar o Vasco nos trilhos corretos e num trilho acelerado, mas ele focar 100% novamente, pelo menos nessa temporada, na associação e na reforma de São Januário. Essa é outra informação que eu posso trazer para vocês, tá? Então é isso, galera. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar por aqui. A notícia foi boa, gente. Olha a notícia de forma positiva, mas sem maquiagem. Não posso maquiar o que está acontecendo. Hoje, há um racha dentro do Vasco, dentro desse grupo. Por tudo que eu falei. E é isso, galera. Se vocês curtiram, eu peço para que vocês deixem o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha para aquele vascaíno roxo. Comenta aí o que vocês acham acerca da venda. Deveria vender? Se não deveria vender, o motivo por que não. Deixa aí no comentário. Irei ler cada um dos comentários e ficarei feliz. E lembrando, o link do canal, do vídeo completo, vai estar na descrição. Vai lá dar uma moralzinha aí pra Pedrosa. Deixa o like lá também, se inscreve, ativa o sininho se você não é inscrito. Beleza? Um abraço pra todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.